Imagino que a Rosa tenha... Marta, você me escuta? Escuto sim, Vitor. Imagino que ela tenha caído. Eu vi que já começou a transmissão ao vivo aqui. Vamos ver se ela volta em mais 1 ou 2 minutos. Se não, ela me incumbiu aqui de tocar. Você me escuta? Marta, eu acho que a Rosa caiu. Você tá me ouvindo bem? Então eu vou tomar a liberdade de ter a honra de fazer as vezes dela para a gente prosseguir com o evento, que foi o que ela me incumbiu de fazer caso isso acontecesse. Então, eu quero primeiro colocar que é uma satisfação imensa por parte da comissão receber sua presença, que tem um currículo aí que fala sozinho, né? Que é absolutamente uma oportunidade da gente aprender mesmo, né? Você que aí é bióloga, que é coordenadora das expedições de mananciais da Billings e da Guarapiranga, que é membro da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB Santo André. É uma satisfação imensa para nós receber e poder entender um pouco mais desse recurso que talvez seja o mais precioso que a nossa humanidade tem, né? E entender mais ainda o como isso deve ser tratado e as analogias que devem ser tiradas disso para a aplicabilidade social. E é aí que isso se conecta com toda essa questão do ESG, que a comissão e a doutora Rosa vem aí abordando, explorando e cada vez mais tentando trazer a reflexão, esse que é um tema que envolve aí todas as questões sociológicas, jurídicas, econômicas, de compliance, de governança, tão importantes para a gente cada vez mais aprimorar todas as transformações sociais e humanitárias que a gente vem passando.
Então, eu tenho a honra de também poder fazer parte como membro dessa comissão e cada vez mais poder colaborar e corroborar como aprendiz mesmo de toda essa situação, para a gente cada vez mais poder trazer essa aplicabilidade de deveres cívicos, não só para a nossa profissão, mas para a sociedade. Então, eu te agradeço em nome da OAB Santo André, em nome da comissão, em nome de toda a diretoria, da doutora Rosa, da doutora Andréa Tatucci, e te passo a palavra, registrando uma vez mais aí, que imagino que a doutora Rosa deve voltar em breve para ratificar tudo isso, mas se não fizer, a gente não vai perder a oportunidade de poder te ouvir de forma tão enriquecedora. Então, fica mais uma vez aí o registro do privilégio de poder te receber aqui. Vitor, muito obrigada. Eu é que agradeço, né? Nesse momento, que é um momento tão importante para nós, e eu falo para mim especialmente, porque esse é um mês que a gente comemora aí, entre aspas, né? Algumas coisas sim, outras não, mas é que é um mês que a gente discute muito a questão da água, a água que é a minha parte, né? Quando você fala da questão ambiental, você divide essa questão ambiental em uma série de coisas, e uma das coisas que é o meu recorte para a questão ambiental é a questão da água, né? Então, eu trabalho diretamente com a parte toda de avaliação, monitoramento, redes de monitoramento de qualidade de água e de poluição hídrica. Então, para mim, estar aqui, né, com essa comissão e nesse momento, nesse bate-papo, para mim é muito importante. Eu que agradeço muito o convite e ainda mais assim, né, levando-se em consideração que amanhã é aniversário do nosso reservatório Billings, então nós temos muitas coisas aí para discutir, para conversar, dar um bom bate-papo aí nessa tarde tão gostosa. E uma tarde linda, né, de outono. É É verdade, um bem dia uma coisa de abençoado. outono mesmo, esse céu azul maravilhoso, né? E eu acho que é um momento para uma série de reflexões, né? O quanto o ambiente ele impacta diretamente nas nossas vidas, né? Até para te deixar bem, quando está um dia de sol, céu azul, as pessoas ficam bem, quando está meio chuvoso, a pessoa fica meio assim, né? Então, o quanto a questão ambiental ela influencia diretamente na nossa vida, né? É Então, verdade. muito obrigada pelo convite e eu Imagina, espero um que a gente tenha privilégio. um bom bate-papo aí. Certamente. Já, se Deus quiser, vai voltar a nossa mestra aqui, a doutora Rosa, que é a condutora, a baluarte de toda essa comissão aí. Você sabe que eu nem sou ambientalista ou tenho expertise profunda na questão ambiental, mas sou muito mais aí um cidadão preocupado com essas questões e que entende o quanto isso é importante, dentro também da nossa profissão e do nosso dever cívico, tentar Uhum. entender essas questões e todas as aplicabilidades e consequências que ela traz. Então, eu participo de outros projetos aí para a Rosa e tenho o prazer de poder, são projetos de conscientização e que tem mesmo aí um dever e uma função social por trás. Então, é muito legal entender e participar direto e indiretamente de todas essas jornadas que a comissão vem propagando, nesse que é, antes de tudo, um trabalho mesmo sociológico, antropológico, que faz mesmo despertar valores aí que transcendem só a questão ambiental e de como isso pode ser mesmo aplicado e melhorado na nossa vida. Como você colocou bem aí, toda essa questão está atrelada, inclusive, ao nosso humor, à nossa saúde, e, sobretudo, no momento quanto desse de transformação universal de saúde, é tão importante entender cada vez mais esses conceitos e o quanto esses recursos, sobretudo o recurso hídrico, é importante para a nossa sobrevivência, para a nossa recuperação, para a nossa manutenção e, sobretudo, para a manutenção póstuma aí do nosso planeta. Então,
Eu, de novo aí, sem ser repetitivo, te agradeço e estou, assim, à sua absoluta disposição aí para Ah, entender, para ouvir a sua exposição, que certamente vai ser enriquecedora aí para todos nós. bom, então eu vou começar com uma provocação, né? Legal. Já que nós estamos aqui na Comissão de Meio Ambiente da OAB, né? Então, eu acho que o que norteia o nosso Brasil, né, legalmente, é a nossa Constituição, né? Então, eu acho que é muito importante que, a partir da Constituição, nós façamos com que as leis sejam cumpridas, né? Porque, poxa, vocês que são pessoas que trabalham com a questão da lei, que entendem isso, que mais do que eu, vocês entendem muito bem disso, eu acho que saber que nós temos uma Constituição que nos rege, tá? E que nessa Constituição nós temos um artigo, que é o artigo 225. Então, a minha provocação é para quem está nos ouvindo, né? O que diz o artigo 225 da nossa Constituição Federal de 88? É uma provocação, né? É uma provocação porque, assim, se você é da área trabalhista, você vai saber os artigos lá da área trabalhista. Se você é da área civil, você vai saber esses artigos, né? Mas e aí? Existe um artigo, que é o artigo 225 da nossa Constituição, que foi considerado uma constituição com uma cara de constituição ambiental, né, que trouxe a questão ambiental muito em voga na época, e que esse artigo é o que rege o nosso país. Que ele diz o quê? Todos nós temos direito ao ambiente saudável, que é essencial para a vida das pessoas na atualidade e para as futuras gerações. Então, é direito do cidadão brasileiro, é dever do Estado manter os ecossistemas da forma como eles devem ser, que garantam para nós brasileiros a questão da saúde garantida pelos recursos que nós temos aqui no nosso país. Esse artigo é um artigo que a gente tem que, sabe, fazer uma coisa assim, entregar na geladeira, né? Porque nós temos um artigo da Constituição que fala que nós temos direito, mas também nós temos deveres, né? Porque tem um grande amigo nosso que fala que existe o povo e o cidadão. O povo é aquele me dá, eu quero, eu quero. O cidadão é aquele que conhece seus direitos e deveres, né? Então, eu sinto que quando você fala da questão legal, da questão das legislações que nós temos, é justamente isso. O cidadão brasileiro, quem é cidadão mesmo, tem que conhecer os seus direitos e os seus deveres. Então, quando nós falamos da questão ambiental, nós temos direitos e deveres. E nós temos direitos que devem ser garantidos pela União, pelos estados e pelos municípios, tá? Então, cada estado tem a sua Constituição. Aqui no estado de São Paulo, nós também temos uma Constituição que tem vários artigos, o 220, o 221, que são artigos extremamente importantes, falando do quê? Falando do poluidor pagador, falando do conservador recebedor, entendeu? Então, nós temos que conhecer essa legislação para que nós possamos saber onde estão os nossos direitos e onde estão os nossos deveres, né? E muito se fala de legislação, mas e a aplicabilidade dela, né? Então, nós temos uma série de leis que essas leis elas têm que ser colocadas em práticas, isso é crucial para a nossa vida e para garantir que os nossos ecossistemas também sejam preservados. Por quê? Ainda no artigo 225, ele fala o quê? Ele fala que isso é um direito e também é um dever da sociedade civil preservar os ambientes, os recursos, para esta e para as futuras gerações, que é mais ou menos o que diz quando nós falamos de sustentabilidade, né? Quando você vai explicar o que é sustentabilidade, você fala, olha, é uma forma de você
utilizar os recursos na atualidade, mas garantir que as próximas gerações também tenham direito a esses recursos. Que recursos são esses, gente? Água de qualidade, solo de qualidade, o ar de qualidade, né? Que esses 3 elementos, né, que a gente fala que são os elementos que a gente aprende lá quando a gente está no ensino, no que a gente chama do Fundi 1 hoje, né, que o povo falava assim: olha, água, solo e ar, né? O que tem isso daí a ver com a nossa saúde, com tudo? Porque a partir disso é que a gente produz alimento, é a partir disso que a gente consegue o nosso sustento, é a partir disso que a gente consegue o abrigo, é a partir disso que a gente consegue bem-estar, né? Então, o que aconteceu ao longo desses anos, né? Porque nós tivemos toda uma... foi realmente uma coisa, uma vitória, quando nós promulgamos a Constituição de 88, foi uma Constituição pensada, muito bem pensada, com excelentes técnicos, e que quando inseriram esse artigo, foi justamente para abrir um leque muito importante no Brasil, que é o leque do quê? Olha, vamos discutir as questões ambientais. Logo na sequência, a gente teve a Rio 92, que foi um ganho para nós aqui no Brasil, e se abriu outros leques com outras legislações. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, nós temos uma política nacional de saneamento, nós temos uma política nacional que protege a biodiversidade, nós temos uma política nacional que protege a questão das comunidades tradicionais, que são aquelas que mais protegem os ambientes naturais. Então, nós temos assim, nós temos reservas da biosfera hoje já instituídas aqui no Brasil, e quando a gente fala em Santo André ou ABC, nós temos uma reserva da biosfera que é do cinturão verde da região metropolitana de São Paulo e que chega até a gente, instituído isso, né? Ai, espera só um pouco. Gente, eu estou em casa, eu tenho cachorro, Ah, eu sei como é. então Para você ter todos uma os ideia, movimentos da rua, eles respondem, né? há uma semana, há um mês atrás, até meu filho participou da live. Então é assim mesmo, isso é absolutamente compreensível. Ai, eu tenho 4 cachorros, né? Meu filho é Ah, grandão, mas cachorro eu tenho 4, eles fazem uma bagunça aqui, né? Eles o têm meu é um, já direitos, né? faz. É, Ai. Então, o que acontece, né? Quando a gente fala nessas legislações, né, que a gente fala, olha, instituiu-se uma reserva da biosfera, instituiu-se um parque estadual da Serra do Mar, instituiu-se aqui no governo do estado de São Paulo, nós temos uma série de áreas de proteção. A partir daí, nós tivemos o que, gente? A lei de proteção aos mananciais, que é uma coisa que eu conheço muito. Aí depois nós tivemos a lei específica do reservatório Guarapiranga, a lei específica do reservatório Billings. Poxa, foi muito trabalho para fazer tudo isso, né? Muitas pessoas se debruçaram para discutir tudo isso. Então, o que nós devemos hoje fazer? Nós devemos garantir que essa legislação seja cumprida. Nós devemos garantir que as pessoas conheçam essa legislação. Nós devemos garantir que nós tenhamos a proteção a partir dessa legislação que existe e que eu não sei, eu não faço a mínima ideia como é que se faz para elaborar uma lei, sei lá, né? Não faço a mínima ideia. Mas deve dar muito trabalho, porque até que saia a lei, você passou por todas as pessoas que são os profissionais que trabalham, né, com essa legislação. Aí depois você tem que ir para a Câmara Municipal, se for municipal, ou Câmara Estadual, ou Federal. Poxa, é um trâmite muito grande até que nós tenhamos isso muito bem estabelecido. Então, gente, poxa, vamos fazer valer esse trabalho todo, né? E fazer valer que essa legislação seja cumprida. Então, nós temos aqui, por exemplo, para a água, nós temos a Lei das Águas, que é uma lei federal,
que essa lei das águas, ela estabelece que cada região deve ter sua lei específica de proteção aos seus mananciais, etc, entendeu? Então, na minha visão, né, qual é a relação que a gente tem, né? Por que que eu estou hoje aqui? É porque eu falo, né, da água, eu sei, eu vou lá, eu pesquiso, mas eu também sei que existe uma legislação e eu também, para eu pesquisar, eu tenho que ter os parâmetros que eu pesquiso, eles têm que estar em consonância ou indo, né, ao encontro de uma legislação, que é a resolução CONAMA 357, né? Essa resolução, ela fala o quê? Ela fala de quais são os padrões de qualidade de água que nós devemos ter no Brasil. Então, são rios e corpos d'água de classe especial, classe 1, 2, 3 e 4. Então, quando eu vou avaliar um corpo d'água, eu faço o quê? Eu vejo todos os parâmetros que foram descritos segundo a legislação e o que está dentro ou fora disso. Isso, para mim, é perfeito, né? Porque o que, que acontece? Eu pego uma tabela, né? Vejo qual é o padrão, vejo o que eu tenho de resposta lá no meu relatório e falo, ó, isso está dentro da legislação, isso está fora da legislação, ponto. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. E eu falei importante, Rosa! É importante para nós que trabalhamos com a questão ambiental, isso é muito importante, porque nós temos um amparo legal. Né? Então, quando eu vou fazer um relatório, eu faço o quê? Olha, gente, esse relatório, ele vem ao encontro dessa legislação, ou do padrão de potabilidade, ou que está lá descrito. Então, para mim é muito tranquilo, né? Porque eu termino o relatório, se alguém vem questionar, eu falo, olha, então você questiona a lei, né? Não sou eu que você tem que questionar. O que eu não tenho culpa é, por exemplo, se o padrão ou a quantidade de fósforo é uma quantidade que está 500 vezes acima do que é permitido por lei. Aí eu não tenho culpa, né? Aí a gente vai ter que buscar quem é que está fazendo isso, quem é que está permitindo que esse poluente chegue até um corpo d'água. E vou falar disso, eu falo especificamente de água, mas se a gente falar de contaminação atmosférica, é a mesma coisa. Né? Você tem padrões de qualidade de ar que são estabelecidos por lei, e esses padrões de qualidade de ar, quando você mensura, você fala o que, olha, gente, está 600 vezes acima do que é permitido por lei. Mas essa lei, ela foi feita de que maneira? Como é que alguém, né, que trabalha com legislação sabe que aquele padrão é acima do que é? Como é que você sabe? É porque você usou o quê? Técnicos, que somos nós, aí você vê como a coisa, né? Eu falo que é uma coisa em espiral, né? Isso é muito legal, porque você começa, né, falando assim, olha, eu sei que esse poluente orgânico persistente causa câncer, eu pesquisadora. Aí eu vou lá, estabeleço, pesquiso, não sei o quê, né, faço um padrão de qualidade, tal, tá. Aí o que, que você vai fazer da legislação? Bom, eu vou pegar o que existe desses estudos e vou colocar na lei. E aí você faz a lei. Né? E essa lei, depois, o que, que vai acontecer? Todo mundo que vier depois vai falar assim, olha, eu sei que se o padrão de qualidade do ar estiver acima disso, está fora da lei. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal e eu acho que é por isso que os grupos que trabalham com a questão ambiental, vou falar especificamente ambiental, mas para mim é todo, né, deveria ser todas as áreas, mas por que, que os nossos grupos têm que ser interprofissionais? Porque aí sim nós conseguimos, com certeza, estabelecer esses padrões de qualidade, poder fazer uma ação que vá buscar um indivíduo que seja responsável por aquilo que foi feito naquela área, entendeu? Então, por exemplo, né, a gente teve o ano, não, 2019, nós tivemos uma mortandade de peixes muito grande no reservatório Billings. Então, o que, que aconteceu? Os pescadores rapidamente, né? Porque como eu estou direto dentro do reservatório, estou direto tanto na Billings como da Guarapiranga. Então, o pessoal me ligou domingo de manhã, professora, olha isso, né? E mandaram um vídeo.
Aí eu falei assim, gente, nós temos que ir agora, né? Aí fui eu lá, com meus equipamentos e tal, e fui verificar o que estava acontecendo. Bom, a gente verificou o quê? Existia uma série de problemas, mas também existia um tipo de agrotóxico naquele local que naquele momento estava numa quantidade muito elevada que acabou matando os animais. Aí o que você faz? Eu tenho um padrão, eu vi o que aconteceu, né? Eu sei quem é que utiliza aquele tipo de agrotóxico e vai lá. Aí você faz o quê? Ó, Ministério Público, ó, é isso aqui que aconteceu. Então, vá lá para você fazer com que a lei seja cumprida para aquela pessoa que saiu do padrão da lei, né? Então, eu acho que essas parcerias nossas, elas são muito importantes, né? E a gente ter como respaldo uma OAB, por exemplo, que vai lá e fala assim, Marta, não, você viu isso? A gente tem condições, né, de te ajudar. Olha, está aqui. Se você realmente verificou que existe, então, olha, vamos lá, vamos ver e vamos verificar quem é o culpado. Como diria um ex-reitor meu, né, doa quem doer, porque se você faz cumprir a lei, gente, eu sinto muito, né, mas a lei ela deve ser para todo mundo, né? Então, é isso. Olha, eu aqui estou falando feito doida, né, Vitor? Você perguntou uma coisa, eu já. Não, fica à vontade. Oi, Um Rosa! privilégio para nós. A Olha, a Rosa nossa voltou, Rosa graças a Deus. voltou. Ah, puxa vida, eu perdi a oportunidade aqui de fazer a abertura, né, com a grandeza que vocês merecem, né, que o doutor Vitor, que você, Marta, merece, mas a gente conversava na sala, eu e o Vitor, antes de você entrar, exatamente isso, que esses tempos modernos, né, da virtualização, nós já estamos até nos acostumando com isso, né? Porque além do meu sinal Wi-Fi ter caído, caiu a energia também. Nossa. Então, e caiu o telefone também. Eu fiquei sem telefone, sem Wi-Fi, sem energia. Portanto, vocês me desculpem, peço desculpas aqui aos nossos ouvintes também, que sempre nos acompanham, mas faz parte, né? Graças a Deus que voltou rápido, mas eu já tinha também me prevenido e colocado o Dr. Vitor como host, de maneira que a live está acontecendo como se eu não existisse. Né? Eu, assim que retornou, eu corri lá na nossa fanpage para saber se estava tudo bem. Aí, quando eu vi vocês dois aí empolgados, a doutora Marta já falando, né, o que a gente se dispôs aqui a falar na nossa tarde de hoje, a nossa 34ª jornada semanal, Marta. Nossa, que show! A gente começou esse trabalho ano passado e, felizmente, por algumas coisas, né, a pandemia tem nos ensinado algumas coisas que são importantes e o que está aparecendo, deixando aí como experiência, é que isso não vai mudar, porque algumas realidades, elas são muito boas, né, como, por isso que a gente está realizando hoje. Certamente, se nós estivéssemos no presencial, isso não seria possível, né? Cada um aqui de um local de São Paulo, eu estou aqui no ABC, a Marta um pouco mais perto de São Paulo, o Vitor lá em São Paulo. Imagine numa sexta-feira se reunir às 4 da tarde. Bom, só para chegar no local já seria umas 2 horas, né? Então, de fato, e nós iniciamos isso lá meados de abril do ano passado, aí criamos um projeto para falar de educação ambiental, fizemos 25 lives para falar de educação ambiental, e em decorrência aí dessa nova onda, que graças a Deus também não é uma onda, eu acho que veio para ficar, né, que é o ESG, para falar de Environmental, Economic, Social e Governance, nós entramos também nessa discussão, já estamos aí na 9ª live falando dentro da jornada sobre o ESG. E você veio aqui hoje para falar, né, do I, na verdade,
para falar de meio ambiente, aproveitar que nós estamos ainda na semana do Dia Mundial da Água, né? Talvez uma das comemorações de meio ambiente mais importantes, afinal, esse recurso, né, finito, necessário para toda a humanidade. Inclusive, a gente tem algumas novidades, né? Eu recebi essa semana, Marta, um documento que dá lá do Pacto Global da ONU, eu não sei se você teve a oportunidade de receber, chamado O Valor da Água, Fatos e Dados. E ele faz um apanhado muito bacana, mundial, né, sobre a disponibilidade de água, a questão do seu armazenamento, a demanda e uso da água, né, a qualidade da água, tudo isso num aspecto global, e é uma ferramenta com números importantíssimos, assim, muito relevantes. Quais são os impacto dos eventos extremos, né, nesse recurso, risco e resiliência, a avaliação econômica, né, no meio ambiente e infraestrutura da água, quer dizer, um relatório muito completo e, principalmente, a valoração dos serviços de abastecimento de água, saneamento e higiene em assentamentos urbanos, também uma questão mundial muito relevante, né, se a gente for avaliar os impactos nos alimentos e na agricultura. Quer dizer, eu acho que, logicamente, a gente não precisaria ressaltar, né, a problemática da água só na Semana da Água, né, porque, afinal, é um recurso que nós utilizamos diariamente, não vivemos sem ele, não só os humanos, mas como, né, toda a fauna, toda a flora. Quer dizer, e a gente, às vezes, dá tão pouca importância, né? O bom é que, assim, nós temos pessoas como a Marta, né, uma nossa professora querida aqui da região do ABCDMR, que, na verdade, ela já não é do ABCDMR, ela é paulista e ela é do Brasil, porque os serviços que ela tem prestado têm tido uma ressonância, de fato, no país inteiro, né? A Marta já fez algumas reportagens através de serviços prestados em conjunto com, inclusive, acho que a SOS Mata Atlântica, não sei se você já teve a oportunidade de falar aí na live, mas que nos orgulha bastante. Porque, veja só, através do Departamento de Pesquisa, né, da Universidade de São Caetano do Sul, ela acabou pegando esse trabalho, expandindo de uma tal forma que hoje eu tenho certeza que a Marta tem muitos seguidores, né? Isso é muito relevante destacar e a gente tem que engrandecer, porque é o que eu falo, né? Na medida que uma pessoa de uma instituição que não é pública, né, que é uma instituição privada, na medida, assim como nós aqui da UAB, na medida que a gente começa a desempenhar um trabalho que tem essa relevância, não estamos engrandecendo a nós próprios, né, a si mesmo. Né? O trabalho que você faz hoje, ele é relevante para toda a sociedade. Né? O que você faz como professora não é só para você como professora, não é só para os seus alunos, você acaba abarcando uma legião aí de pessoas e favorecendo e, quiçá, atrair pessoas que te sigam, né? Que alunos seus possam ter isso como exemplo e possam também iniciar nesse trabalho de pesquisa que nós somos sabedores também da ineficiência, do pouco número de pessoas e do pouco apoio, né, principalmente do setor público no setor de pesquisa, o quão pouco a gente tem de incentivo e de recursos para isso, né? Então, Marta, muito bem-vinda, muito obrigada. O doutor Vitor, não sei se teve a oportunidade de ler o currículo da doutora Marta. Superficialmente, bem menos do que eu deveria. Mas ele já apresentou. Mas a gente tentou iniciar ali. Eu esperei a senhora um pouquinho, deduzi que tinha dado problema aí com a energia. Certamente não consegui fazer a altura do que a senhora faria, mas fiz uma introdução que vale a pena a senhora esmiuçar melhor, porque realmente a tecnicidade da Marta é algo a ser destacado.
Bacana, eu tenho certeza que o Dr. Vitor é o nosso super anfitrião desta noite e fez as honras da nossa casa. Mas eu queria destacar também, Marta, aproveitar que eu recebi ontem, que me deixou muito bacana, foi muito interessante. Primeiro, o consórcio do ABCDMR, através lá da Lívia, né, que é coordenadora das questões ambientais do consórcio, ela acabou me informando que o consórcio estaria aderindo a uma rede para o fortalecimento das estratégias dos ODS, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não sei se a universidade está também aderindo através, né, da doutora Marta, e imediatamente eu entrei em contato, né, que é a Frente Nacional dos Prefeitos, né, portanto, de uma abrangência muito interessante, porque eu creio que isso terá um fortalecimento, de fato, né, para que muita gente possa aderir a isso, e nós imediatamente entramos em contato, né, com a pessoa responsável por essa coordenadoria, e nós, da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da UAB, estaremos fazendo parte também, né, dessa iniciativa, porque eu acho relevantíssimo, quer dizer, lá dentro, obviamente, das ODS, a gente vai tratar da água, assim como vamos tratar também de inúmeras outras, de todas as temáticas, né, dos ODS, e eu acho que a gente deve buscar aí, inclusive, outros apoiadores, né? Mas bacana, então quero te ouvir também acerca disso, o que você acha acerca desses relatórios que esta semana nós acabamos tendo, né, um cenário um pouco mais de abrangência da água e principalmente da nossa aniversariante aí de segunda-feira, a nossa Billings. Exato. Bom, Rosa, são muitos. Vou falar que nem meu orientador do doutorado fala. Olha, gente, são muitas variáveis, né? Você trouxe assim vários aspectos que são extremamente importantes. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre os ODS. Então, assim, nossa universidade, a USCS, nós já preparamos a nossa Agenda 2030, né, que vem ao encontro das ODS. Nós, inclusive, temos um grupo que discute sobre isso, que é coordenado pelo professor Daniel Vaz, eu não sei se você conhece, né? Então, ele que coordena esse grupo, e a gente está, assim, desde 2018, fazendo essas discussões para essa nossa Agenda 2030. Então, é muito bom saber que nós temos um consórcio intermunicipal que está também agregando a essa questão das ODS para que nós possamos andar na mesma linha, né? Eu acho que isso é importante. Não é para todo mundo concordar com a mesma coisa, mas é para a gente andar numa linha em que nós possamos discutir e que nós possamos chegar a um bem comum, né? Não é nem bom para um, nem bom para outro, mas é um bom para a coletividade. Então, uma das coisas, né, que os ODS falam, que é a ODS número 17, é justamente as parcerias para o desenvolvimento, porque ninguém faz nada sozinho, né? Nós, na realidade, precisamos, parece até um jargão, né? Mas é aquela coisa, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2, e nós precisamos de todos juntos, né? Justamente para que nós possamos ir numa mesma linha e buscar o que é melhor para a coletividade. Então, isso é muito bom. Então, essa ODS 17 aí, que é o último objetivo, né? Vem ao encontro disso que a gente está vendo acontecer. Ó, vamos unir, vamos lá, gente, vamos discutir. E um dos objetivos que vem diretamente ao encontro do que eu trabalho é o objetivo número 6, que é água e saneamento, que justamente é esse objetivo que a gente fala, olha, todos, que era aquilo que eu estava falando anteriormente, todos têm direito à água e saneamento, água de qualidade, saneamento de qualidade. Então, nós estamos num processo que os municípios devem
estar discutindo seus planos municipais de saneamento. Lembrando que o saneamento ele tem 4 pilares, que é o abastecimento de água, tão importante, o esgotamento sanitário, que é tão importante, as águas superficiais, né, que a gente chama de drenagem urbana, porque nós vimos tudo que aconteceu agora em janeiro, fevereiro, com enchentes, etc., tá? E nós temos também a questão dos resíduos sólidos. Então, são 4 pilares que estão agregados a essa ODS número 6, né? Esse, né? Porque é o objetivo número 6, que é água e saneamento. Então, é muito importante que nós tenhamos esses planos municipais de saneamento escritos, discutidos, dialogados com a sociedade civil, para que nós possamos ter aqui nas cidades, né, que já estão consolidadas, as coisas andando de forma sustentável. Né? Até tem uma professora muito querida nossa, a Melissa, que é da Federal do ABC, e ela trabalha muito com a drenagem urbana, e nós fizemos uma discussão bem bacana sobre novas metodologias de drenagem urbana que nós temos que pensar agora. Porque, na realidade, como você falou, olha, esse modelo que a gente tem de reuniões, de palestras, que são as lives ou webinários, como queira, é um modelo que veio para ficar, né? Estamos modernizando, não estamos? Eu sou professora, tem algumas coisas de aula que eu sinto que elas vieram para ficar. E a gente tem, né? Nós fizemos adaptações, estamos nos adaptando. Por que não a gente modernizar também alguns modelos urbanos, né? A Melissa trouxe o que ela chama muito legal, né? Que são as tecnologias baseadas em soluções da natureza. O que é isso, gente? É você observar com melhor atenção, né? Por exemplo, na drenagem urbana. Poxa, se a gente tiver dentro da sua casa mais espaços de terra, né? Que de repente pode ser até um vaso mesmo, entendeu? E que essa terra absorva a água, essa água não vai mais lá para a rua e não vai juntar com o mundaréu de água e não vai ocasionar uma enchente. Então, são modelos muito interessantes, técnicos. Não é coisa, o povo fala, Marta, você é bióloga, né? Você é bicho grilo, você quer que todo mundo tenha árvore em casa, tal. Não é isso, são modelos de engenharia que existem hoje já como soluções baseadas na natureza. Por que a gente não utiliza isso? Né? Então, isso eu estou dando um exemplo do que existe, porque hoje nós já somos grupos que nós já temos consolidadas muitas pesquisas. Né? Eu falo por mim, gente. Olha, o meu projeto começou há 18 anos atrás, gente. O projeto Índice de Poluentes Hídricos está fazendo 18 anos esse ano. Poxa, de quando nós começamos, né? O que a gente andou, o que nós crescemos, o que a gente já produziu, o que a gente já tem consolidado, é muito grande. Não é mais aquela mesma coisa que a gente ia lá, levantava bandeira, não, vamos defender a água. Não, a gente defende com números. Então, aí eu vou cair na questão dos relatórios que você falou, tá? Então, primeiro falar das ODSs, é a ODS que mais, né, vai estar conectada com a água, é a ODS número 6, tá? Que é água e saneamento, mas nós também temos a ODS número 14, que são oceanos, mares e recursos marinhos. Nós também temos a ODS 15, que são ecossistemas terrestres e biodiversidade. Ou seja, gente, são pelo menos 3 objetivos do desenvolvimento sustentável que são extremamente importantes para nós que mexemos com água. E aí, tudo isso, né, que eu estou falando, por quê? Porque você perguntou o que você acha desses relatórios, é bacana para a gente poder direcionar pesquisas, direcionar políticas públicas, né, que são tão importantes, essa tomada de decisão aí que os nossos representantes, prefeitos, deputados, vereadores, governadores, etc., né, qual a importância disso? Volto a falar. Quem faz os relatórios tem um trabalho muito grande para fazer.
E esses relatórios, eles são norteadores, são relatórios que vão falar para a gente o que está acontecendo na realidade, contra fatos não há argumentos, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo da minha cidade, São Caetano do Sul, tá? A minha cidade é uma cidade de 160 mil habitantes, que a gente gasta em média 170 litros de água por dia, cada habitante, tá? E que se nós não tivermos de onde vir essa água, nós estamos pior do que a cidade mais seca do deserto do Saara. Opa, como assim? Como é que eu sei esses números, gente? Porque a gente tem relatórios. Como é que eu sei esses números? Porque a gente compara. Como é que a gente pode pensar que nós estamos tranquilos na questão de água, num Brasil desse maravilhoso, cheio de água, e os relatórios viram e falam assim, não, não tá bom não. O Brasil tem sérios problemas com a questão da água. Por quê? Porque nós não tratamos bem esse recurso, infelizmente, né? Porque nós utilizamos um rio para receber um esgoto. Gente, segunda-feira a gente estava numa live com o Ailton Krenak, que eu sou fã número 1 de carteirinha dele, né? E ele estava falando assim, gente, quando as pessoas falam, esgoto a céu aberto, o rio virou um esgoto a céu aberto, ele fala, não, o rio é um rio, né? Quem fez errado fomos nós, que temos uma outra constituição de cidade que você faz o absurdo de jogar esgoto no rio. O rio, ele é o quê, gente? O rio é um lugar que é para você trazer a água, para você utilizar essa água, para você reverenciar esse rio, né? Então, não pode. Eu sempre falo para o pessoal, numa discussão que a gente tinha com o próprio Ailton Krenak, a gente estava falando da ruptura da barragem lá do Rio Doce, da Samarco, né, que acabou com o Rio Doce. E aí, numa das falas, a gente estava assim, eu e a Malu, da Fundação SOS Mata Atlântica, e falando, porque o Rio Doce morreu, ele fez assim, não, nunca mais fale isso. O Rio Doce não morreu, o rio não vai morrer nunca. Nós vamos morrer, os humanos podem sumir da face da terra, mas o rio vai ficar. Porque o rio, ele está aí, gente, é o espaço dele, é a área dele, e é só a gente não estragar o caminho dele que ele vai ficar lá, né? Então, por isso que eu falo, gente, nós estamos no século XXI, nós estamos discutindo a Agenda 2030, não dá mais para a gente pensar em continuar jogando esgoto dentro do rio. Existe uma legislação, né, que fala que isso não pode acontecer, mas existe uma outra legislação que fala. Então, aí é uma outra provocação que eu vou fazer, hein, Vitor? Já fiz a primeira provocação inicial, vou fazer uma segunda provocação aqui. E que isso perfaz por quem? Por vocês que têm o domínio da legislação. Porque hoje no Brasil, a resolução CONAMA 357, ela fala que nós temos rio de classe 4. Esse rio de classe 4, ele fala o quê? Ele dá permissão legal para as pessoas jogarem o esgoto no rio. Porque ele diz, a legislação diz o quê? Olha, você não pode jogar no rio um efluente que seja de pior qualidade do que a água daquele rio. Mas se você tem um rio Tamanduateí, por exemplo, né? Eu estudo o rio Tamanduateí há 18 anos, que mensalmente eu vou lá na nascente, até a foz, coleta, não sei o que, e eu vejo o seguinte, gente, que ele teve situações piores. Hoje nós temos até uma situação um pouco melhor por conta de alguns municípios, mas que está ali, gente, ele continua aquele rio. Agora, a empresa, se ela vira e fala assim, o Tamanduateí é de classe 4, eu tenho que jogar o que está no rio aí. Pronto, gente, é o suficiente para você dar permissão legal para você não tratar o efluente, entendeu? Por isso que a gente sempre faz, né, esse conhecimento em espiral, a gente está indo e voltando, né? Então, quando eu falo, olha, quem tem o domínio da lei, vendo isso, tem que falar o quê? Opa, gente, nós temos que pensar o quê? Vamos tirar rio de classe 4. Pronto, acabou.
entendeu? Uma coisa que você tira de uma lei, pronto, você já consegue, né, melhorar isso. Então, os relatórios, como você está falando, Rosa, são relatórios extremamente importantes, que eles são norteadores do nosso trabalho, e eles deveriam também ser norteadores das políticas públicas, né? Porque se a gente sabe que nós temos aqui na região do ABC, nós temos uma área toda que é a área de manancial, em Santo André, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Bernardo, né? São áreas de mananciais. Se a gente está discutindo num consórcio, por isso que eu fico super feliz, né, da Lívia, que é uma querida lá do consórcio, falar dessa questão da Agenda 2030 e tal. Por que que eu fico tão feliz? Porque o meu município, que é São Caetano, que não tem nenhuma área de manancial, se ele começa a se agregar a esse grupo e fala assim, não, gente, então nós temos que ter medidas que façam o quê? Protejam as áreas de mananciais, todo mundo junto. A ODS 17, gente, parcerias, né? Então vamos todo mundo junto proteger essa área? Ah, mas tem que ter moradia. Não, então vamos verificar o seguinte: será que o pessoal não pode botar moradia em outro município e os municípios em consórcio não ajudam para a gente manter esse? Quando eu faço um assim, né? Porque é um paredão mesmo que a gente tem, que é a Serra do Mar, que são as nascentes do Rio Grande, as nascentes do Rio Pequeno, as nascentes do Capivari, as nascentes do Mono. Gente, é uma riqueza isso. Né? O que a gente tem aqui é uma riqueza. Agora há pouco eu estava falando com uma repórter do Diário, né? Por causa do aniversário da Billings, e ela, professora, mas como está a Billings? Eu falei assim, olha, Yasmin, a Billings, eu posso falar assim, 60% dela é excelente. 40% está bem ruim. O que a gente tem que lutar? Para a gente aumentar o que está bom, né? Então, não aumentar o que está ruim, pelo amor de Deus, né? Então, o que nós temos que fazer? Vamos proteger esses mananciais. A gente tem que, juntos, né, enquanto município, enquanto legisladores, nós temos que juntos fazer com que nós tenhamos essa proteção. E vou fazer aqui uma terceira provocação, né? Eu acho Bora, que a gente está aqui para isso. eu acho que essa nossa comissão aqui deveria ser a voz do reservatório Billings, entendeu? É uma provocação. Que a gente tem aí, nós estamos com um projeto, um coletivo que se chama Voz dos Rios, né? E a gente está dando voz para o rio Tietê, acabamos de fazer uma expedição agora no Tietê. Ontem foi o lançamento do teaser do nosso documentário do Rio Tietê, da Voz dos Rios, e a gente vai fazer uma expedição ao Rio Pinheiros, que as nascentes do Rio Pinheiros estão aqui em Paranapiacaba. E aí, gente, que tal? Vamos a gente entrar nessa? A OAB podia ser a voz do reservatório Billings, a voz legal, aquela que vai proteger, aquela que vai falar, você não pode fazer isso não, né? Não pode jogar esgoto, não pode desmatar, entendeu? Por quê? Porque se você não tiver a floresta em pé, você não tem a água para que você possa suprir as pessoas desse bem tão essencial que é a água. Se você parar para pensar, né, quem está nos assistindo aí, a hora que você levanta, você já começa a usar água, né? Porque você já vai escovar os dentes, ou tomar um banho, vai ao banheiro, dar descarga, você já começa. Você vai fazer seu café, depois você vai tomar sua água, você vai fazer seu almoço, tudo você usa água. E é muito simples, né? Você ir lá e abrir a torneira. Ontem foi quinta, né? A gente estava numa. Porque essa semana da água, imagina, né? A quantidade de lives que a gente já fez, né? Então, nós estávamos num colégio, o Colégio Pedroso, que é lá em São Paulo, tal, e a criançada, né? Com criançada de ensino médio, uma delícia, uns queridos, assim, né? Aí eu comecei minha fala com eles assim, gente, vamos pensar. Imagina a sua torneira da sua casa. Aí você vai ter que falar para mim de onde vem a água da torneira e para onde ela vai.
Aí a meninada começou a rir, né? Ah, vem do cano, ah, vem da caixa d'água, né? Ah, vai para o ralo, né? É esse o imaginário das pessoas, né? Ó, tá vindo da caixa d'água do meu prédio ou do cano e tá indo para aquele ralo que eu tô vendo. Acabou, né? E aí? Aí nós começamos a conversa assim, né? Então você vira e fala assim, poxa, a água ela vem do cano, mas para ela vir do cano, ela vem de onde, né? Se a gente pensar que volto a falar de São Caetano, né? A gente recebe água da Cantareira, do sistema Cantareira, tá? 30 quilômetros daqui, né? Ou um pouco mais, entendeu? Então você vira e fala assim, caraca, eu tenho que conhecer isso, né? De maneira legal, para a gente poder entender e para a gente valorizar essa questão da água, que eu volto a falar, que é esse bem tão essencial. Dando só aí uma parte nessa sua fala por último, né? Você sabe que nessas 25 lives que nós fizemos sobre educação ambiental, assim, absolutamente que nós ficamos longe de esgotar o tema mínimo para falar de um recurso natural que fosse, apesar que a gente buscou muito abordar exatamente a questão da legislação, né? Porque não é que nós não temos legislação para levar uma efetiva educação ambiental em todos os setores, né? Porque a própria Política Nacional de Educação Ambiental, ela deixou determinado que isso não cabe só para as escolas, nós não estamos falando que isso tenha que ser aplicado só lá para o estudo infantil, até o médio, mas é assim, a universidade, sociedade civil, entidades públicas, privadas, quer dizer, a sociedade como um todo. Quer dizer, a norma ela é muito abrangente e, sob o ponto de vista assim, de aplicabilidade, ela seria funcional caso ela fosse efetiva e eficaz, né? Exatamente. Mas você veja só, uma legislação que é de 1999, doutor Vitor, que foi regulamentada 10 anos depois, e pouco as pessoas sabem, né? Eu acho que nós estamos, inclusive, num momento que nunca foi tão necessário a gente abordar o princípio constitucional do artigo lá 225, né, de que todos, né, toda a sociedade, toda a coletividade, quer dizer, não sou eu, não é você, não é a OAB, não é a Universidade de São Caetano, não é as empresas privadas, né, não é a sociedade civil, enfim, é todo mundo junto que tem que dar conta, né, de ir aos poucos, tomando essa consciência, porque o que eu vejo é exatamente o que você falou, você pergunta para as crianças, né, mas de onde vem a água? Ele não tem noção, por quê? Porque se você não ensinar, ele não vai ter noção, se você não levar para as crianças, né, mostrar lá onde nasce o rio Tietê, né, onde ele nasce, e depois mostrar lá onde ele chega, a situação que ele chega, em São Paulo, principalmente, né, porque depois ele até fica limpo, determinados municípios, né, e depois chega naquela calamidade que ele chega em Salto, por exemplo, né, então se você não mostrar isso para as crianças, né, e pior que isso, né, porque nós estamos também num momento, outro momento crítico, que não está crítico só a água, mas outro momento crítico que é do clima, né? Nós estamos chegando numa fase climática emergencial e que ela está aí suscitando inúmeras providências, né? Inúmeros países preocupados com isso, porque, de fato, a gente vai ter problema. Isso para não falar do ar, né? Vamos falar aí da pandemia, né? Como é que faz com, né? Onde é que está essa poluição, esses vírus que de repente surgiram? Como é que a gente vai fazer com tudo isso? Se a gente daqui a pouco, daqui 20 anos, essas crianças que estão aí não souberem, né, sobre educação ambiental, se elas não aprenderem, né, como tratar os nossos recursos. E se não discutirem isso, né? Porque isso é essencial. Que a gente vira e fala assim, olha, o ano passado era para começar a chover forte em setembro, né? Porque a gente fala, olha, a partir, tanto que é o Ano Novo Indígena Guarani, o nosso Guarani Ambuá, que é esse que está aqui perto da gente, a gente comemora no início de setembro, com a chegada das chuvas. Gente, começou a chover.
legal mesmo, para frente de meados de novembro. Gente, 2 meses, nós perdemos 2 meses de chuva por conta dessas mudanças climáticas que acontecem. Como que as coisas estão interligadas, né? Quando nós tivemos aquela chuva preta aqui em São Paulo, que vocês devem ter acompanhado, né, o que aconteceu, a gente fez uma série de coletas de água, eu e a professora Pérola da USP, né, do Instituto de Química da USP, e nós começamos a estudar. Você vê, praticamente 2 anos depois, a gente chegou num denominador comum que realmente o que veio era, sim, fuligem de queimadas que nós tivemos no Centro-Oeste, que nós tivemos na Amazônia. A gente conseguiu fazer como se fosse um rastreamento disso, e saiu agora em janeiro nosso artigo científico publicado numa revista internacional que é de ambiente atmosférico, e provando isso. Então, nós falamos assim, tudo que o povo falou, não tem nada a ver, não sei o que, tal, a gente provou, né? É essa coisa, por isso que a gente fala, nós precisamos da pesquisa, gente. Já a gente mostrou isso, né? O quanto a pesquisa é essencial para que nós possamos ter diferenciais no nosso país. Diferenciais não só, estou falando especificamente de meio ambiente, mas não só de meio ambiente, como também de saúde, de educação, de habitação, de legislação, de tudo, gente, né? E para isso a gente tem que ter as pessoas que se debruçam nisso para fazer a pesquisa. E não é fácil, né? Porque meu filho brinca comigo, que nada, você sabe meia dúzia de nome de planta, já tá bom, né? Biólogo assim. Eu dou risada, eu falo assim, não é que você acorda um dia e fala, vou escrever isso. Não, você tem que ter inspiração, você tem que ter rotina, você tem que ter dados, né? Você tem que ter uma série de dados para poder fazer a avaliação desses dados e chegar, por exemplo, num relatório como esse que a ONU publicou agora, ou como um que a Agência Nacional de Águas publicou também recentemente, falando desses números, falando dos perigos, né, que a gente tem. Vai faltar água em 2021? Não, não vai faltar, mas nós estamos num momento crítico e que a gente precisa rever padrão de consumo, né? Então você cai naquelas coisas sempre que está lá nas ODSs, né? Que é padrão de consumo, o que você faz com as suas embalagens, o que está acontecendo, né? E nós temos a Jane Goodall, que trabalha com os orangotangos, ela falou uma coisa muito legal ano passado, com os gorilas, desculpa, e ela falou assim, olha, o que nós encontramos agora dessa pandemia, na realidade, é o total descaso da espécie humana para o ambiente, né? Isso é uma coisa certa, líquida e certa, né? Então, você tem um desprezo para a questão ambiental, achando que a nossa espécie consegue fazer todas as mudanças e que nada vai acontecer. E a gente sabe que não, né? Tem um vídeo de uns 4 anos atrás da Microsoft, como é que ele chama, gente? Me fugiu o nome dele. Tudo bem. Mas que ele fala assim, olha, gente, a gente tem medo de guerras nucleares, mas na realidade não são as guerras nucleares que a gente tem que ter medo, a gente tem que ter medo dos micro-organismos. Isso ele falou quando deu aquele bloom do ebola na África e tal. Então ele fala, na palestra dele você vira e fala assim, caraca, gente, ele está falando de agora, né? Porque ele fala que nenhum país estava pronto para uma pandemia. Gente, essa palestra tem agora 5 anos, tá? E ele falou assim, olha, gente, por quê? A gente não tem uma equipe médica que está treinada para isso, a gente não tem efetivas barreiras para que o vírus não circule, a gente não tem pesquisa em vacina, eu falei assim, gente, é tudo isso que está acontecendo, né?
E aí, isso o ano passado a gente estava avaliando, e hoje a gente avalia assim, nós andamos muito, porque nós pesquisamos muito, os países se uniram para fazer o desenvolvimento de uma vacina tão rapidamente e com tanta qualidade, com tanta eficiência, várias vacinas na realidade, né? E por quê, gente? É aquela coisa, meu pai falava, né? Quando a água bate no traseiro, a gente aprende a nadar, né? Então, foi isso que a gente mais precisava. Não, né? A gente já não podia ter pensado Bom, nisso. pelo Bill menos Gates, hoje, gente, Bill Gates, Bill opa. Gates. Pelo menos hoje a gente tem uma excelente notícia também, que eu acho que a gente deve comemorar, né? Afinal de contas, falando em pesquisa, eu nunca desacreditei que a gente tivesse gente muito competente. Aliás, no mundo inteiro nós temos brasileiros assim espetaculares, gente boníssima, estudiosa, inteligentíssima, né? Que o Butantan veio e demonstrou isso. Eu conheço o Butantan já há bastante tempo, tive a oportunidade já de ouvir diretores anteriores dos que estão aí há pelo menos 10 anos atrás, nunca duvidei da competência, né, dos nossos pesquisadores. E eles deram um show de bola, né? Agora anunciando, né, a Butanvac, exatamente. Que fantástico, né? Não, Parabéns para nós, brasileiros. Maravilhoso. Show de bola isso. Doutor Vitor, estamos já terminando aqui, passou muito rápido. Eu e a Marta, a gente ficaria... Eu e a Marta, a gente ficaria aqui até amanhã falando, se deixar, né? Mas imagina, ele com 2 mulheres e ele não consegue falar. Mas nós vamos ter que encerrar, né? Porque já passamos 1h10, apesar que eu fiquei ausente aí alguns minutos, mas eu vou passar para o doutor Vitor, então, fazer as considerações finais aí, encerrando a nossa live. Eu quero, na verdade, Marta, não só convocar você para vir outras vezes aqui, aceito o desafio de levar para a nossa diretoria, né? Você sabe que a nossa instituição tem toda uma formalidade pertinente às comissões, à diretoria. Estamos num momento muito difícil, né, para todas as instituições, não só a nossa OAB, mas várias instituições. A gente está passando por momentos aí turbulentos, né? Obviamente, as atenções estão mais voltadas para os nossos advogados e advogadas, que de fato não está fácil para ninguém, mas eu prometo levar esse pleito, esse convite, e se depender da gente, né, doutor Vitor, a gente vai levar essa ideia adiante. Então, de antemão, após a fala do doutor Vitor, nós vamos encerrar. Eu quero deixar aqui o meu super abraço, meu super agradecimento. Você é nossa, hein, Marta? Você já não é mais sua, nem da Universidade de São Caetano do Sul, você é da sociedade aqui, ABCDMR, tá bom? Nosso super agradecimento, viu? Super agradecimento pelo seu empenho, por todos nós. Muito obrigada mesmo, em nome da OAB Santo André, da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade. Deixo aqui os nossos agradecimentos e as nossas homenagens. Doutor Vitor. Muito obrigada. Esse momento que todas as etapas da jornada estimulam e propiciam para todo mundo é uma reflexão muito importante e complexa, né, sobre várias frentes das nossas vidas e o como isso está tudo interligado, inclusive a aplicabilidade profissional de tudo isso, né? A professora Marta faz uma explanação bem abrangente, inclusive do quanto o aparato legislativo é importante e do quanto isso também evoluiu. A nossa Constituição é muito bem sedimentada, sempre foi, mas ela
não teve normas subsequentes, ou por muito tempo foram preteridas as normas subsequentes que tornassem aplicáveis questões primordiais que a Constituição trazia e traz ali no seu seio. E então ela abriu falando justamente do artigo 225, e quando a gente faz essa análise histórica, a gente também encontra aí algumas contradições hermenêuticas, né, de legislações se desdizendo ou deixando brechas que acabam estimulando conflitos processuais. Eu sou processualista, eu comecei dizendo para a Marta que não era um expert na seara ambiental, mas sou na seara processualista, e eu entendo que essas normas ambíguas, elas não são saudáveis, porque por mais que através delas, às vezes, se encontrem mecanismos para combater processos dos mais diversos, elas terminam por não trazer resoluções efetivas para temas sensíveis e temas sensíveis à humanidade, que não estão ali só adstritos ali a conflitos privados. Então, é nesse sentido que também vem toda essa questão aí do ESG para cada vez mais desestimular conflitos, né? E a advocacia também vem se aprimorando e se desenvolvendo nesse sentido, para não mais estimular conflitos, para entender a sua responsabilidade social, cívica, de como conflitos não precisam necessariamente evoluir para searas processuais, que podem ser mediados e desestimulados ou resolvidos de outras formas. Até a gente tinha aí a pretensão de falar também dos comitês das bacias hidrográficas, e esse é um exemplo análogo de como os conflitos podem ser ali resolvidos dentro de questões consultivas e socialmente coletivas, que acabem ali trazendo resoluções práticas e efetivamente corroborem para o nosso progresso como pessoa, como cidadão, como humanidade, o quanto é importante cada um entender o seu papel de reciprocidade dentro de tudo isso. Como também a professora Marta trouxe no início ali, a questão do direito e do dever, né? E como isso é uma via de mão dupla. Então, de novo aí, agradeço a oportunidade por poder participar, o convite sempre tão gentil da minha amiga doutora Rosa, quem certamente eu não correspondi à altura na introdução que eu fiz, mas tentei aí iniciar o evento aí e tocar, possibilitando aí que a gente entendesse um pouco mais, de forma mais técnica, todos esses ensinamentos que a professora Marta e também a presidente doutora Rosa aí trouxeram para nós. Então, agradeço uma vez mais e contem sempre aí com a nossa disponibilidade para tentar colaborar e progredir com esses temas tão sensíveis. Nós que agradecemos, doutor Vitor. Muito obrigada, doutor Vitor, que é membro da nossa comissão, recém-empossado, e que tem dado uma colaboração aí imensurável, né, participando. Isso por si só, na verdade, para tratar de meio ambiente, dos nossos recursos naturais, não é preciso ser especialista, né, basta ser humano, isso já é mais do que suficiente. Então, muito obrigada, contaremos sempre, sim, com a tua colaboração. Doutora Marta, para uma despedida e para a gente finalizar a nossa live. Até sexta-feira que vem, aliás, não nessa próxima sexta-feira, não teremos, em razão dos feriados todos, né, em razão da pandemia, antecipados, faremos somente na semana seguinte. Já estamos preparando aí novidades para vocês. Marta. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, Rosa, essa parceria tão gostosa, né? Porque eu falo, não é nem parceria, é cumplicidade, né? Porque a gente pensa igual, a gente tem objetivos iguais, então isso é muito importante. Então, agradecer ao Vitor por esse carinho, né? Você foi ótimo, abriu muito bem o evento, contextualizou, né? Começamos nossa discussão lá, trazendo essa questão da legislação, que foi muito bacana. E aí eu deixo aqui, né, se eu puder deixar um recado para todo mundo, pensem e repensem, né, as coisas e os caminhos para os quais nós vamos nos direcionar. Eu acho que a gente tem que
nós chegamos, vou parafrasear lá a Carta da Terra, né? Nós chegamos no momento que a gente tem 2 caminhos só possíveis, né? Um caminho é continuar como está e a gente já viu que não está muito bom. O outro caminho é a gente fazer todo um realinhamento das nossas ações, das nossas atividades, da nossa sensibilidade para as questões ambientais que são tão importantes. E puxando bem para a questão das águas, né? Vou deixar aqui uma pergunta. E o rio que está aí perto de você, como é que é? Aproveite e seja a voz desse rio, tá bom? Parabéns, muito obrigada. Boa tarde, boa sexta-feira para todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, Rosa, obrigada. Tchau, Vitor, obrigada. Obrigado você, Marta. Foi um prazer. Até breve. Obrigado, Até mais. Rosa. Vamos Tchau, nos tchau. ver em breve, hein? Amém.